Olá, garotinha e garotinho do meu Brasil! Estamos aqui mais uma vez reunidos agora para fechar com ela a urbanização brasileira. Nas duas primeiras partes, as duas primeiras aulas de geografia urbana, a gente entendeu conceitos, processos, aprofundou onde era necessário, com o objetivo realmente se destacando mais, prepará-los para provas, vestibulares, Enem, o que vier. E agora a gente vai para a urbanização brasileira entender um pouquinho dessa dinâmica aqui no território nacional. E aí, gurizada, a gente precisa fazer uma pequena reflexão que envolve um comparativo entre países ricos e países pobres, países centrais, países periféricos, mas acima de tudo, países que foram pioneiros no processo de industrialização, saíram à frente dentro dessa dinâmica e acabaram, obviamente, tendo algumas vantagens considerando esse processo. Mas dentro desses países, onde a urbanização ela vai se acelerar com a Revolução Industrial, embora as condições de vida não fossem as melhores, embora em um dado momento, como ocorreu na Inglaterra, os grandes proprietários de terra simplesmente chegaram para os camponeses e disseram: agora essa terra vai produzir matéria-prima para as indústrias, cercaram essas áreas e mandaram essas pessoas para fora. São os chamados enclosures, e vocês aprendem isso nas aulas de história. Essas pessoas chegaram nesses, vamos chamar assim, nessas pré-cidades caóticas, bagunçadas, sem o mínimo de infraestrutura, como força de trabalho a ser explorada de maneira intensa por essa elite industrial que agora se formava no continente europeu. Gradativamente, as cidades europeias elas foram melhorando por uma série de aspectos, processos, contextos, que envolvem, enfim, uma infinidade de questões. Mas o fato é que em algum momento essas cidades vão se adequar, em sua grande maioria. São cidades mais organizadas, muitas delas com algum planejamento e também um reordenamento posterior. E essas cidades funcionam. Cidades que de fato tu consegue te deslocar hoje em dia com transporte público adequado, tu consegue ter centros acessíveis de lazer, de cultura. Essa realidade ela não se apresenta nos países pobres. Nos países subdesenvolvidos, essa urbanização foi muito mais acelerada. Ela foi muito mais intensa. Obviamente aqui nós também temos esse problema. O Brasil é um dos países que mais concentra a terra no mundo. Obviamente, as pessoas privadas do acesso à terra já tinham motivo para sair do campo. Mas logo, máquinas que não foram construídas aqui em um processo que se desenvolveu gradativamente. Maquinário que muitas vezes chegou pronto para esses grandes proprietários de terra no Brasil. E aí, pessoal, os empregos no campo escassearam. Estava longe de ser um proprietário e agora nem ao menos um trabalhador. E aí, a cidade passa a ser uma alternativa. E as pessoas migram para as cidades em busca de melhores oportunidades, mas é fato, alguns países pobres, casos emergentes, como o Brasil, tiveram a oportunidade de se industrializar, mas uma indústria muito pontual, concentrada em pontos específicos do país. Então essas cidades que tinham alguma diversificação econômica, envolvendo principalmente indústrias, acabaram atraindo um elevado contingente de pessoas que viram ali oportunidades. Mas aquela cidade que se mostra como um oásis no deserto, que era o campo, talvez seja realmente uma ilusão. A cidade não tem condições de absorver todo mundo, dar dignidade, condições de vida adequada, e aí muita gente, obviamente, fica excluída nesse processo. E aí nós temos um processo de periferização, favelização, uma macrocefalia, que é o inchaço urbano, a cidade que cresce, concentra um percentual elevado da população do país, mas não atende às demandas de todos.
E esse é um cenário que acontece no mundo inteiro, mas merece destaque na América Latina. Entre os 3 grandes bolsões de pobreza do mundo, África subsaariana, partes da Ásia, Ásia Meridional, parte do Sudeste Asiático, Ásia Central também, e por fim a América Latina. É aqui onde nós temos, nesse bolsão de pobreza, o maior contingente de pessoas pobres vivendo em áreas urbanas. Claro, na proporção, né? Considerando que a Ásia, por exemplo, é um continente muito mais populoso. O Brasil é um país interessante. Seus conceitos já foram aqui discutidos. Cidade no Brasil, basta ter a sede do município, a prefeitura. Beleza. O Brasil conta hoje com 5.570 municípios. Todos eles vão ter pelo menos um distrito urbano e, obviamente, uma prefeitura. Interessante a gente lembrar também que nós vivemos num país urbanizado e que ser urbanizado é ter mais de 50% da população vivendo em áreas urbanas. O Brasil conta hoje com mais de 85%. E nós nos tornamos uma nação urbanizada possivelmente ali na segunda metade da década de 60. No censo de 1960, o Brasil ainda tinha menos da metade de sua população vivendo em áreas urbanas. Mas no censo de 1970, mais de 56% das pessoas já viviam em cidades. E aí, eu peço que vocês atentem para esse item que acaba de subir. Até os anos 80, nós tivemos no Brasil um processo conhecido como metropolização. A gente está enfatizando aqui o crescimento das metrópoles e, claro, com reflexos na sua região metropolitana, mas principalmente as grandes cidades foram as que mais cresceram. Claro, algumas começaram pequenas, mas foram alçadas ao posto de metrópoles. Contingente populacional, infraestrutura, mais investimentos, integração viária, favoreceram até os anos 80 a implementação de empreendimentos, sejam eles ligados ao setor secundário ou terciário, nessas cidades. Mas, com o passar do tempo, essas grandes metrópoles foram ficando saturadas. E eu não estou só falando de favelização, periferização ou inchaço urbano, a macrocefalia, embora eles estejam ocorrendo também. Nós estamos enfatizando aqui o aumento dos custos de produção. Empreender na metrópole custa caro. Aluguéis, mão de obra, escoar a mercadoria, abastecer a fábrica, as empresas em geral, é mais complexo nas metrópoles. Tu tem as tuas vantagens, mas de fato a produção é saturada. É por isso que a partir dos anos 80 nós tivemos um crescimento maior das cidades médias. Dos anos 90 em diante, pessoal, eu quero que vocês lembrem disso. Isso não cai em prova, isso despenca em prova. Independente da prova que tu for fazer, esse ponto ele é fundamental, a chamada desmetropolização. Hoje, as cidades médias são as que mais crescem. As cidades pequenas variam muito em seu perfil e na sua localização. A cidade grande, como eu disse, saturada. A cidade média oferece um pouco de tudo. Então, quando perguntarem o porquê do crescimento das cidades médias, não esqueçam disso. Atividades econômicas. Tu tira a tua empresa de uma metrópole e leva para uma cidade média. Essas são as que mais se destacam. Eu entendo que as pessoas pensem qualidade de vida, e isso realmente influencia. Mas o ponto crucial é que essa cidade precisa ter empregos. E por isso as pessoas serão atraídas para lá. Estatuto da Cidade 2001. Pois então, esse estatuto tão importante, criado em 2001, tem por objetivo ainda regulamentar essas políticas urbanas brasileiras. E aí, claro, destaco alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, dar direcionamento. Para onde a cidade deve se encaminhar? Que tipo de cidade o habitante precisa ter? Então, um direcionamento para o desenvolvimento urbano, não enfatizando apenas a dinâmica econômica,
mas também socioambiental. Regulamenta a função social, isso já se aplicava ao campo. A terra tem função social e precisa ser cumprida. O pessoal fala muitas vezes, o movimento social tal que invadiu minha propriedade. Mas a tua propriedade estava produzindo? Não, não estava. Opa! Talvez considerem crime o que o movimento social fez ao adentrar. Mas ter a terra e não produzir também acaba sendo um crime. Esse raciocínio se aplica à cidade. E depois eu apresento para vocês alguns conceitos relacionados a essa problemática que envolve a cidade cumprir ou não a sua função social. Além disso, estabelece a criação de planos diretores para cidades que, entre outros aspectos, tenham mais de 20 mil habitantes ou estejam em processo de conurbação. Lembra da conurbação, a integração das cidades a partir dos seus eixos viários? Pois então. Interesse turístico. Muitos visitantes, muitos serviços ligados a lazer, hospedagem, hotelaria, necessidade de plano diretor. Até para que não ocorra uma desconfiguração desse espaço que comprometa justamente essa atividade tão importante para esses locais. Então, o Estatuto das Cidades tem essa função. Se tu me disser, é aplicado, a gente tenta. Todas as cidades que deveriam ter planos diretores têm? Não. E o Brasil ainda tem. Vai demorar um certo tempo a cumprir e estourou todos os prazos que foram estipulados. Nem o lixo a gente consegue tratar direito ainda. E entendo que é um país de proporções continentais que tem seus desafios, mas o Brasil está longe de cumprir essas metas relacionadas ao seu espaço urbano. Entendam, imagine a tranquilidade de viver como em algumas cidades no mundo as pessoas vivem. Poder sair de casa sem ficar olhando para os lados com medo de ser assaltado, medo da violência, estresse cotidiano, serviços de saúde saturados, custos elevados. Ou tu aceita algo que é feito para a massa e que é importante, é necessário que exista, mas infelizmente é sucateado, e o que é pior, muitas vezes intencionalmente, ou tu paga para ter algo que pelo menos vende a ideia de ter qualidade. Essa, em geral, é a realidade do habitante, principalmente de grandes centros urbanos no Brasil. Infelizmente, viver em paz para nós não é uma alternativa. Mas mudando de assunto, aqui nós temos outro conteúdo fundamental para entendermos a geografia urbana brasileira, que são as zonas de influência. O IBGE, como eu já tinha dito lá na primeira aula, ele categorizou as cidades, estabeleceu essas redes urbanas, relações, conexões, interações que existem entre esses diferentes espaços. E é fato, existem cidades que mandam mais e existem cidades que obedecem mais. Para se estabelecer qualitativamente o que uma cidade precisa ter para comandar, foram criados critérios que estão apresentados aqui para vocês. Zonas, áreas urbanas de influência, cidades que polarizam, cidades que são polarizadas, geralmente fazem os dois. Critérios principais: sedes ou filiais de grandes empresas, não precisa ser sede, já vi pegar ratão com isso. Sedes ou filiais já dá o destaque. Hospitais de alta complexidade, presença de ensino superior, os poderes. Mas todo mundo tem executivo. Sim, todos têm prefeitura, mas nas capitais em geral tu vai ter a sede do judiciário estadual. Porto Alegre, por exemplo, existe um lugar ali que é o polo jurídico. Existem tribunais ali estaduais, regionais, mas existem ali também tribunais federais. Ali está em Porto Alegre, no centro, a sede do governo do estado, a Câmara de Deputados estaduais. Então não é apenas a prefeitura. Os outros poderes estão ali também concentrados nessas cidades. Registros de domínio.com, domínios de internet. Quanto mais sites registrados, isso conta também como algo positivo. Adensamento, transporte, telecomunicações, infraestrutura, é o dinamismo econômico. Essa hierarquia hoje, como diz aqui no slide, ela não é tão rígida. Ela já foi muito mais estratificada, algumas categorias foram inclusive modificadas. Esses termos, alguns deles mudaram com o passar do tempo. Mas antigamente tu vivia num centro local, tu vivia isolado do mundo.
tu tinha muito pouco disso aqui. Por isso tu tá no 5º nível. Pior do que um centro local, apenas uma vila. Não dá nem para chamar de cidade, um aglomerado, um povoado. Mas o centro local vivia completamente isolado do mundo, a não ser que desse sorte de ser uma cidade pequena perto de uma metrópole para poder seus moradores irem até ela para ter acesso a serviços básicos. Os centros locais tinham relação com centros de zona, que estão ali no penúltimo nível dessa hierarquia, né? Tem sua importância, obviamente, polarizam esses centros locais, mas, enfim, em geral também, cidades de pequeno porte, algumas conseguindo passar ali de 100 a 1000 habitantes, talvez definidas como médias, mas é um exagero em geral defini-las assim. As coisas melhoram quando a gente chega até o centro subregional. E o centro de zona tinha essa ligação com centros locais e ligação com o centro subregional. O centro subregional já é um centro específico, polariza os arredores, já concentra mais infraestrutura, já tem alguns desses itens, consegue irradiar a sua influência para lugares mais distantes. Aí já estamos falando mais de cidades médias. Algumas delas até poderiam ser consideradas grandes cidades. Ah, professor, mas tu não disse o que é cidade pequena, média e grande. O critério que eu mais vejo em provas, pelo menos aqui pelo sul, seria o da cidade pequena até 100 mil habitantes, a cidade média de 100 a 500 mil e a cidade grande acima de 500 mil. Passou de 1 milhão, quantitativamente, chamam de metrópole, certo? Beleza. Aí, quando a gente se aproxima do topo, alcançamos as capitais regionais, o 2º nível da hierarquia urbana. Cidades importantes, grande maioria delas aí, cidades de médio para grande porte, cidades que têm uma influência já bem maior, muitas capitais, nós temos dentro dessas dezenas de capitais regionais que se espalham pelo país, e acima delas só as metrópoles. Cabe ressaltar que cada uma dessas categorias, até centro de zona, tem as suas subdivisões. Vocês conseguem ver na legenda aqui as subcategorias. Então aqui aparece centros de zona A e B, centros subregionais A e B, capitais regionais A, B e C, metrópoles. Daqui a pouco eu apresento o que já está escrito aqui para vocês. Certo? Categorias, subcategorias, quem concentra mais influencia mais, quem concentra menos influencia menos. Então quando tu botar o olho numa imagem como essa, não esqueça, já me disseram de tudo, até que isso aqui era mapa rodoviário. Olha que legal essa rodovia que começa em Porto Velho e vai até, sei lá, esse meridiano, porque aqui do nada acabaria a estrada. Não, né? Essas linhas aqui representam o alcance, a influência das cidades. E eu faria só uma correção aqui em São Paulo. Essa influência aqui vai além dessas linhas verdes aqui que fazem referência a esse arranjo populacional tão importante para o país. Beleza? Tá, mas professor, eu vou ter que decorar todos esses municípios, todo município em qual categoria se encontram? Acho que tu não vai ter tempo, são 5.570. Tu não precisa nem decorar as capitais regionais de todos os lugares do Brasil. A minha dica é a seguinte... Claro, tem provas que podem ser mais chatinhas, específicas, o que eu não vejo assim necessidade efetiva, né, para avaliação de uma prova. Mas, bom, reflexões podem ser feitas e é sempre interessante vocês saberem as capitais regionais, pelo menos, dos locais onde vocês vão fazer provas. E, obviamente, as metrópoles. E aí a gente entra justamente nisso. Novamente o meu mapinha, que estava ali aparecem, né, as regiões de influência, as principais metrópoles do Brasil, todas elas bonitinhas, mas fiz questão de colocar já com a categoria específica. Então no topo da hierarquia urbana, polarizando praticamente o Brasil inteiro, a grande metrópole nacional, São Paulo. Cuidem porque até as provas erram isso. Isso aqui não é apelido carinhoso, isso aqui é conceito. A grande metrópole nacional está no topo da hierarquia, acima de todas as demais. No 2º nível das metrópoles, esse subnível na realidade, nós temos as chamadas metrópoles nacionais, Rio e Brasília. Já vi prova dizendo, São Paulo, Rio, Brasília, metrópole nacional, dando como certo. Não, São Paulo, a grande metrópole nacional, Rio e Brasília extremamente importantes, mas abaixo de São Paulo.
E aí vem as outras, as antigas metrópoles regionais, hoje apenas chamadas de metrópoles. Sempre é bom fazer uma análise assim, partindo do sul, né? Pelo menos aqui minha referência, e a gente vai avançando para outras regiões. Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis desde 2018, até então era uma capital regional, Belo Horizonte, Vitória também foi alçada à posição de metrópole em 2018, Campinas é a única cidade que não é uma capital de estado, de unidade da federação, mas ocupa essa posição, Goiânia, Manaus, Belém, Fortaleza e Recife e Salvador, certo? Essas são aí, né? Olha só, o sul, todas as capitais, no sudeste, todas as capitais mais Campinas, no centro-oeste tem Distrito Federal, tem Brasília e tem ali Goiânia, as outras não são. Na região norte, Manaus e Belém, e na região nordeste, 3 dos 9 estados. Né? 3 capitais dos 9 estados, Fortaleza, Recife e Salvador. Fechou? Tá, mas e aí? Bom, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né? Deixa eu mostrar isso para vocês. Esses mapas tu consegue encontrar no IBGE, se precisarem de um mapa específico eu posso providenciar aí para vocês. Mas assim, só para entender como é que funciona. Rio Grande do Sul tem a sua metrópole, Porto Alegre, que já tinha sido apresentada aqui. E nós temos aí as nossas capitais regionais. Só que é o seguinte, capitais regionais nível A geralmente são capitais de estados. Então, né, o Rio Grande do Sul não tem nenhuma capital regional nível A. O que nós temos são capitais regionais nível B e nível C. Então aqui Caxias do Sul e Passo Fundo, antigamente tinha Santa Maria. E capitais regionais nível C, Lajeado, Pelotas, Santa Cruz e Santa Maria, que foi rebaixado, critérios do IBGE. É estranho, né? Porque toda cidade deveria estar numa zona de influência, só que assim, né? Querendo ou não, a gente tinha na classificação mais antiga, a região metropolitana de Porto Alegre, que, pô, tem cidades importantes aqui, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, na verdade, e elas caem sob a influência de Porto Alegre. Mas já vi elas antigamente como capitais regionais, por exemplo, esse eixo binário municipal São Leopoldo, Novo Hamburgo. Paulo Coureiro, Calçadista, o Vale dos Sinos, essas duas cidades são referência. Mas hoje estão aí, sob influência de Porto Alegre, caindo na zona de influência dela, portanto não aparecem aqui como referências para vocês. Então é isso, olhem como é o alcance de Porto Alegre. Agora, quando tu olha, por exemplo, uma capital regional, embora tenha influência, não há comparação com a metrópole. Então, basicamente, é isso que nós temos. Cabe analisar também aqui as maiores cidades do Rio Grande do Sul, só dar uma olhadinha. Fica a dica também para fazer isso no estado onde tu vai fazer vestibular. Vai fazer em Santa Catarina, é bom ter uma noção das maiores cidades, entre outros aspectos, obviamente. Mas Porto Alegre aí, 1.332.000, surpresa, porque a gente já estava dando valores acima de 1.4, 1.400.000 pessoas. Caxias do Sul, os dados inclusive de IBGE já davam acima de 500.000. Canoas 347.000, Pelotas 325, Santa Maria 271, cidades importantíssimas, cidades que realmente têm uma grande influência no Rio Grande do Sul. Mas assim, né? Lembrando das regiões metropolitanas, temos aqui a região metropolitana de Porto Alegre, não é RMPOA, é RMPA, e a região metropolitana da Serra Gaúcha. A primeira polarizada por Porto Alegre e a segunda por Caxias do Sul. Além disso, as aglomerações urbanas, Litoral Norte e aglomeração urbana do Sul. Região metropolitana de Porto Alegre, nós temos aqui 34 municípios. Não é assim, nossa, uma conurbação plena, um adensamento significativo em toda a sua extensão, mas é uma região metropolitana com, né, um certo porte. Temos aí mais de 4 milhões de pessoas residindo. Algumas dessas cidades estão desde o início da criação das regiões metropolitanas, lá no ano de 1973,
E claro que com o passar do tempo, outras foram sendo incluídas. Lembrando que quem está aí, né, supondo que os recursos distribuídos pelo Estado sejam fatias de um bolo, quem está na região metropolitana costuma receber uma fatiazinha um pouco maior. Região metropolitana da Serra Gaúcha, essa foi instituída em 2013, 40 anos depois, né, da criação das regiões metropolitanas, como eu disse, polarizada por Caxias, mas cuidem porque não é a região metropolitana de Caxias do Sul. Há uma diversidade de municípios, não tanto, né, quanto na metropolitana de Porto Alegre. O destaque aqui, para mim, em termos de população, é Santa Teresa, com apenas 1.726 habitantes, dados de 2020, certo? Mas duvido que tenha batido 500 mil no momento atual. Então aí, várias, não só Caxias, Farroupilha, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, cidades importantes com dinamismo econômico, que produzem, que agregam. Isso aqui é a segunda mais importante, né, região industrial do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é bem econômico, né? Pega Santa Catarina ali, eles têm muito mais regiões metropolitanas. O Rio Grande do Sul tem apenas 2. E aí as aglomerações urbanas, primeira do Sul, com menos municípios, mas com contingente populacional maior, porque Pelotas e Rio Grande, né, contribuem bastante com as suas respectivas populações, e a aglomeração urbana do litoral norte, também temos cidades importantes, inclusive essa região cresce bastante, tá? Entre elas, geralmente é a que ocupa a primeira posição em crescimento. Tem muita gente, principalmente assim, o pessoal mais velho, que vai buscar mais qualidade de vida, se aposenta, vai ver no litoral norte, que vem melhorando em termos de infraestrutura. Não há uma conurbação tão intensa, cuidem com essas manchas vermelhas. Existem realmente municípios que têm uma integração maior, mas cuidem, não dá para dizer que é uma integração também tão efetiva. Destacaria aqui no litoral norte os municípios de Osório, Tramandaí, obviamente Capão da Canoa, também uma referência importante, entre outros, lugares lindos, lugares que já avançam ali até a serra, a base dela pelo menos, né, como Maquiné, Caraá. Mas essas cidades que eu citei, Capão, Tramandaí, Osório, Torres, Xangri-Lá, poderia também, realmente acabam tendo uma influência maior. Beleza? Mas é isso, meu povo. Basicamente é isso que nós temos para falar a respeito da urbanização brasileira, mas eu vou dar um presentinho para vocês. Vou meter uma aulinha de problemas sociais e ambientais urbanos, porque isso é sempre uma grande pedida para um país como o nosso, que infelizmente enfrenta esses problemas eternamente. Tá certo? Mas por hoje é só. Tá bem? Beijo para vocês, se cuidem, assistam a aulinha e estudem. Depois eu mando umas questõezinhas para vocês. Beijo!